Olá, é um prazer estar com vocês aqui no nosso chat do dia 6 de novembro de 2017. E aí, como é que foi o final de semana prolongado de você? Foi bom? Olha, o meu foi ótimo. Eu estou com bastantes perguntas, lembrando que vocês também podem fazer perguntas aqui ao vivo ou depois assisti-las no YouTube. Eu recebi várias perguntas sobre o curso de regressão. Uma delas foi, qual é a diferença de hipnose e de regressão? A pessoa nos pergunta se é a mesma coisa. Não, não é a mesma coisa. Aliás, se nós formos pensar no termo regressão, dentro do ponto de vista de Freud, regressão é um mecanismo de defesa. É alguém que regrediu e ficou fixado no passado. Regressão, enquanto não mecanismo de defesa, como uma forma de voltar ao passado e lembrar de coisas que estavam inconscientizadas, traumas que estavam recalcados, é uma técnica de tratamento. Então, nós, aqui da SBPI, temos o curso, tanto online quanto presencial, de técnicas de regressão. A regressão, ela pode ser conseguida, o manejo da técnica da regressão, ela pode ser como? A regressão pode ser feita por visualização criativa. Ela pode ser feita através de indução musical. Ela pode ser feita através da cromoterapia. Ela tem o contador de histórias. Ela tem a gestual. E a hipnose também é uma outra técnica. Então, hipnose, o que significa hipnose? A hipnose é a alteração da consciência, que se mede por hertz por segundo. Então, por exemplo, a hipnose, ela pode ser medida por um exame clínico chamado eletroencefalograma. A hipnose serve para regressão, serve para psicanálise, mas não é a mesma coisa. Uma pessoa pode fazer regressão sem estar hipnotizado. Então, por exemplo, uma pessoa pode entrar em regressão dançando, absolutamente acordado e lúcido. Não precisa ser hipnotizado para ser regredido. Né? E nem toda hipnose é uma regressão e nem toda regressão é uma hipnose, são coisas diferentes. Mas nós, da SBPI, damos a hipnose dentro do curso de formação em terapeuta de regressão. Você que tenha interesse em saber mais, mande um e-mail para sbpi, então, SBPO não, hein, gente, escrevi aqui, sbpi, sbpi.org.br e nós vamos responder todas as perguntas que você queira sobre os cursos, ou de psicanálise ou de regressão, e eu espero que essa pergunta esteja respondida, a diferença entre hipnose e regressão, ok? Nos perguntaram também quem são as pessoas que não podem, que estão proibidas de fazer técnicas de regressão. Veja bem, é uma questão de bom senso, né? Crianças, exceto se estiverem na presença dos pais e por uma necessidade muito grande. Então, assim, menores de idade sempre com a presença dos pais, não é autorização, é presença de um responsável, ok? Gestantes, mulheres gestantes não devem se submeter ao processo de regressão, por quê? Porque elas podem ter uma catarse. O que é uma catarse? É um estado emocional em que você pode ter agitação corporal e agitação emocional. E uma mulher poderia até perder essa gestação. Claro que numa terapia convencional também, mas por que induzir uma gestante se nós já sabemos que existe um risco nisso? Para as gestantes, a SBPI recomenda psicoembriologia. Quem tiver interesse também pode estar me perguntando o que é psicoembriologia. Então, a gestante não deve fazer regressão. Ponto. Quem mais não deve fazer regressão? A regressão está indicada para os neuróticos, que são pessoas que administram mal a realidade, mas estão na realidade. Ela não é recomendada para os psicóticos, que são as pessoas que estão fora da realidade, para os paranoicos, para os esquizofrênicos. Portanto, um terapeuta de regressão, ele precisa ter uma formação em psicanálise
ou psicologia para poder entender, fazer um diagnóstico do que é um paciente psicótico, paranoico, esquizofrênico e não aplicar essa técnica nesse paciente. Qual é o risco que ele corre? Ele corre o risco de desencadear um surto. Ou seja, a pessoa não está em surto e a técnica fazer com que a pessoa surte. E aí, o desavisado vai dizer assim, olha, entrou numa regressão e não voltou. Não, o paciente não voltou, foi do surto psicótico, que só vai voltar com remédio e internado no hospício. Então é preciso cuidado, extremo cuidado, porque isso não é uma brincadeira, isso não é um curso de final de semana em que você brinca de fazer regressão. Vamos fazer recreação para saber o que nós somos na vida passada. Isso é uma estupidez. Os nossos cursos não entram nem em religião, nem em dogma, ok? Eles são baseados em técnica, em ciência. Então precisa estar muito bem informado para saber o que faz, tá bem? Não fazer, então, pessoas... Por exemplo, se você tiver um cardiopata ou uma pessoa com processo de pressão alta que não estiver controlado por remédios, por medicamentos e médico, nós também não fazemos. Uma pessoa na fase aguda de uma febre, de uma diarreia, de um vômito, de um sangramento, também não. Por que razão nós não fazemos? Porque isso pode acelerar um processo que é um processo negativo. Ora, você está vomitando, pode vomitar mais. Não é um processo de relaxamento. A regressão é um processo de convulsionamento das emoções. Nós vamos colocar uma pessoa convulsionando suas emoções recalcadas, mumificadas. Então, há um risco, sim, em nós fazermos isso. É preciso muito cuidado, ter um conhecimento terapêutico suficiente para separar quem pode e quem não pode, não é? Mas não quer dizer que aqueles que não poderão sempre. Claro, depois que a pessoa sair desse estado mais crítico, não no caso da gestante, por exemplo. A gestante, o estado crítico é enquanto o bebê não nascer. Né? Claro que depois sim. Né? O cardiopata, a pessoa com pressão alta, quando estiver controlada pelo médico. Agora, os psicóticos, os esquizofrênicos e os paranoicos, eu diria assim, eu já fiz a regressão em esquizofrênicos com o consentimento do seu psiquiatra e medicados. Mas eu já tenho uma experiência de 40 anos, então, e tenho a colaboração de muitos médicos que trabalham em conjunto comigo e eu com eles, o suficiente... Inclusive o doutor Salvador, é um nefrologista do Guarujá, que tem vindo me ajudar muito até em São Paulo, aqui ele tem vindo fazer o curso aqui em São Paulo, e ele me ajuda muito e colabora muito comigo nesse aspecto da regressão. Então é preciso que vocês entendam a responsabilidade que vocês assumem num curso como esse. Né? Eu já disse que as aulas presenciais são feitas aqui, basta que você mande um e-mail para sbpi@sbpi.org.br perguntando quando é o dia que vocês podem vir fazer a parte prática. E eu estarei à disposição de vocês para fazer a parte prática aqui na SBPI São Paulo, Santana, na Praça Heróis da FEB 142. É só mandar e-mail, tá bom? Para perguntas do curso, para tudo como vocês estão mandando, tá bom? Muito bem. Eu tenho aqui também uma pergunta, gente, de psicanálise bastante interessante. As pessoas, às vezes, têm umas dúvidas que eu acho, sei lá, eu acho interessante porque eu sou professora de Freud, então vai ver que para mim o negócio é fácil. A pessoa me pergunta assim, Fátima, foi a Tereza, o que significa lacunas na teoria freudiana? Bom, a palavra lacuna, né, significa que tem uma lacuna, está faltando alguma coisa. É assim, olha, você me contou uma história, mas faltou um pedaço. Esse pedaço é uma lacuna. O que seria uma lacuna no passado de uma pessoa, do sujeito? Vamos supor que você que está me ouvindo, me diz assim, sabe, Fátima, minha mãe disse que quando eu fiz 7 anos, ela me fez uma festa de aniversário maravilhosa. E que a festa foi assim, assado, assim, assado, assim, assado. Só que eu não lembro dessa festa. Agora fica a minha pergunta. A sua mãe conta da festa. O fato de você não lembrar significa que a festa não existiu? Claro que não. Significa que você tem uma lacuna na sua memória.
Há um pedaço que aconteceu lá atrás e você não lembra. Mas o fato de você não lembrar não caracteriza que não existiu. Há apenas uma lacuna de lembrança. Então, eu vou até ler aqui, eu tenho um pedacinho aqui que eu trouxe para ler, porque eu achei a pergunta bastante pertinente. Bom, lembranças, amnésias e lacunas. Quando confrontada com essas hipóteses sobre já haver se apaixonado, no caso, Freud está explicando que essa moça, ela, por não admitir que tinha se apaixonado, ela esqueceu conscientemente do seu passado e da sua paixão. E ela dizia que isso não tinha acontecido. E aí o Freud, fazendo terapia com ela, vai chegar o momento em que ela se lembra. E essa lacuna, ela vai ser preenchida pela lembrança. Então, a lacuna é como assim, quer ver? Por exemplo, suponha que você foi no cinema com o seu namorado ou a sua namorada. E o seu namorado ou a sua namorada foi ao toalete. E você deixou a cadeira guardada para a pessoa. Não tem ninguém sentado, correto? Aí vem alguém e pergunta para você, tem alguém nessa cadeira? E você responde, tem. Nós sabemos que não tem ninguém na cadeira. Aquilo é uma lacuna, não tem ninguém, mas está reservado para alguém que chegará. Então é um espaço ocupado e nós não vemos ninguém no espaço ocupado. Isso é uma lacuna, uma amnésia de memória psíquica traumática. Que você tem lá do seu passado, a sua mãe lembra do aniversário, mas você naquele dia ficou muito triste porque você queria ganhar uma bicicleta e a bicicleta não veio. Então você recalcou a raiva que você sentiu de não ganhar a bicicleta. E isso fez você esquecer do aniversário e criou uma lacuna. Uma lacuna nas suas lembranças, mas não significa que a festa não aconteceu. Tá bom, Tereza? Então isso é lacuna para Freud. Isso é importantíssimo, são as amnésias, porque o Freud vai falar da mnemônica. Sabe o que é mnemônica, gente? Mnemônica é uma técnica de fazer com que a gente lembre as coisas. Então, por exemplo, eu quero me lembrar da data de aniversário do meu filho. E, claro, filho é esquisito a gente esquecer a data de aniversário, mas vai que a gente é esquecido. E aí eu faço uma associação. Ele faz aniversário no início da primavera. Então é no dia 24 de setembro. Isso é mnemônica. Eu faço alguma coisa que faça com que eu me lembre daquilo. Então, o Freud vai falar de traços mnêmicos, que são os traços de memória, porque a psicanálise freudiana está baseada na infância de 0 a 10 anos e naquilo que fica esquecido no inconsciente, que são os traços mnêmicos e que criam as lacunas. Espero que você tenha entendido, Tereza. Ok? Bom, será que nós temos alguém no nosso chat? Não, né? Eu acho que o pessoal chegou, vocês chegaram aí como é que é? De feriadão cumprido, né? Quinta, sexta, sábado, domingo, tá todo mundo dormindo, ninguém foi trabalhar, ninguém tá assistindo o chat, só pode ser isso, né? Vai chegando o final do ano, Natal, festa, dinheiro, né? Tá todo mundo aí. Mas enfim, eu tenho só mais uma pergunta e depois nós vamos encerrar o chat e a semana que vem a gente vai estar aqui no nosso horário normal, combinado? Quero lembrar você, quem tiver interesse de ir no Congresso de Psicanálise Presencial é no dia 25 e 26, vai ser num hotel no centro de São Paulo, na Casper Libero, é só pedir informação pelo sbpi@sbpi.org.br. Mais uma vez eu recebo a mesma pergunta, parece que é uma repetição. Por que eu tenho que fazer análise no curso de psicanálise? Olha, você tem que fazer análise porque você quer ser analista. A análise, para quem quer ser analista, é obrigatório na SBPI e em qualquer escola de psicanálise de todo mundo. Onde houver escola, será obrigado. A psicologia não obriga. Psicologia, ela sugere, mas a psicanálise é obrigatório. Porque nós temos, há um receio na psicanálise que você se envolva com os sentimentos do seu paciente. Ou seja, seu paciente começa a contar uma história triste, chora, e você começa a chorar junto com ele porque você sente a mesma coisa. E aí você não consegue ajudá-lo porque você faz uma coisa chamada contratransferência, tá? Então, é por isso que nós procuramos
obrigar realmente. Claro, se você vier fazer o curso para conhecimento e você não vai receber um certificado de psicanalista, você vai receber somente um certificado de participação, aí você não é obrigado a nada. Agora, se você quiser uma certificação de psicanalista clínico integrativo, você tem que fazer 100 horas de terapia individual e 100 horas de estágio supervisionado. Isso é quesito necessário da formação, ok? Então é isso, gente. Chegamos ao final do nosso chat aqui do dia 6. Eu muito feliz por estar aqui com você e te espero segunda-feira que vem. Manda perguntas pelo sbpi@sbpi.org.br. Um beijo!